Peter Magyar promete uma mudança completa de regime na Hungria. Fundos europeus, Ucrânia e Rússia, migração e zona euro são prioridades do primeiro-ministro eleito. Von der Leyen quer progressos rápidos no restabelecimento da relação com a Hungria após vitória de Magyar sobre Orbán. Vitória de Peter Magyar na Hungria é um momento muito importante para a União Europeia, diz antigo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, à Euronews. Tensões aumentam entre Washington e o Vaticano, com Donald Trump a chamar o Papa Leão XIV de liberal e a criticar as posições contra a guerra. Num discurso de 3 horas na segunda-feira, o primeiro-ministro eleito da Hungria apelou à rápida formação de um novo governo, tendo como objetivo uma passagem de poder formal a 5 de maio. Peter Magyar delineou as prioridades imediatas da sua administração, que se centram na recuperação das instituições democráticas e na obtenção de 17 mil milhões de euros em fundos da União Europeia congelados. Mindent el fogunk követni, hogy ez valóban egy új korszak legyen, hiszen a magyar emberek nem egy egyszerű kormányváltásra szavaztak, hanem egy teljes rendszerváltásra. Ao abordar o conflito na Ucrânia, Magyar confirmou que não irá bloquear o empréstimo europeu de 90 mil milhões de euros a Kiev, embora tenha insistido que a Hungria não contribuirá para o fundo. Reiterou também a sua oposição à adesão acelerada de um país em guerra ao bloco. No que diz respeito à política energética, o futuro líder húngaro adotou um tom pragmático, embora tenha como objetivo acabar com a dependência da energia russa até 2035, afirmou que a curto prazo Budapeste continuará a comprar petróleo à Rússia para garantir a competitividade económica. Magyar manifestou ainda o desejo de resolver a questão das multas do Tribunal de Justiça Europeu por incumprimento das leis de asilo. O líder do partido TISA confirmou também a sua intenção de colocar a Hungria na zona euro, sinalizando uma mudança significativa no sentido de uma integração europeia mais profunda após anos de isolamento. A Presidente da Comissão Europeia quer progressos rápidos na restauração das relações entre Bruxelas e Budapeste. Ursula von der Leyen fala em mudanças há muito esperadas. As palavras da líder do Executivo Comunitário surgem no dia seguinte à vitória de Peter Magyar nas eleições legislativas húngaras. É o fim da era Viktor Orbán, que esteve 16 anos consecutivos no poder. O TISA, a partido de Magyar, venceu com maioria absoluta. Conseguiu mais de 2/3 dos lugares no Parlamento. The people of Hungary have spoken and they have reclaimed their European path. It is a victory for fundamental freedoms. So with this result, our union is stronger. Our union is more united. It was an exceptional evening yesterday. Of course, we will start working with the government as soon as possible. Espera-se que os contactos entre Bruxelas e Budapeste comecem em breve, assim que Magyar assumir formalmente o cargo, algo que deverá acontecer em meados de maio. A Comissão Europeia reteve cerca de 17 mil milhões de euros em fundos de coesão e de recuperação da Covid, devido a uma série de conflitos legais com Budapeste. Em causa o Estado de Direito, a independência judicial, a liberdade académica e legislação em matéria de asilo e direitos LGBTQ+. Por outro lado, Budapeste aguarda o aval da Comissão para um plano de defesa de 16 mil milhões de euros ao abrigo do SAFE, um programa apoiado por empréstimos. Para Magyar, a libertação dos fundos da União Europeia é uma prioridade máxima. O primeiro-ministro eleito acredita que a maioria absoluta o ajudará a aprovar reformas e a cumprir os critérios que a Comissão estabeleceu como condição prévia para desbloquear as quantias. A Hungria escolheu a Europa, escreveu a Presidente da Comissão Europeia numa publicação no X no domingo à noite, após serem divulgados os resultados das eleições parlamentares húngaras. Ursula von der Leyen acrescentou que o país está a regressar ao caminho europeu e que a União Europeia está a tornar-se mais forte. Também o presidente francês Emmanuel Macron felicitou o partido TISA pela vitória eleitoral e o compromisso do povo húngaro para com os valores europeus. O chanceler alemão também felicitou Peter Magyar e o partido TISA na rede social X,
Escreveu ainda que está ansioso por poder trabalhar em conjunto por uma Europa mais forte, segura e, acima de tudo, unida. Segundo o primeiro-ministro britânico, a vitória eleitoral da oposição húngara é um momento histórico, não só para o país, mas também para a democracia europeia. O líder do Partido Trabalhista afirmou no X que espera trabalhar com o líder do Partido TISA pela segurança e prosperidade de ambos os países. O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, também festejou a vitória do Partido TISA, bem como a união entre a Hungria, a Polónia e a União Europeia. Aproveitou ainda para deixar uma mensagem a Vladimir Putin, tendo apelado ao afastamento das tropas russas. O Ministério Português dos Negócios Estrangeiros, liderado por Paulo Rangel, também felicitou Magyar pela vitória e saudou a enorme participação eleitoral. Köszönjük nektek! A vitória de Péter Magyar é um momento muito importante para a União Europeia e um momento histórico para a Hungria, afirmou na segunda-feira o antigo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. That's an important step for more European unity, and I hope that it will allow the European Union to be more integrated, to be more ambitious, and finally to make the decisions to make this European sovereignty not a slogan, but to make it a reality. Como primeiro passo, o político húngaro afirmou no domingo que a Hungria irá aderir à Procuradoria Europeia, o órgão que investiga crimes financeiros transnacionais e complexos. A prioridade de Magyar é levar a cabo as reformas necessárias para desbloquear os 17 mil milhões de euros congelados pela Comissão Europeia devido a preocupações relativas ao Estado de Direito no país governado até agora por Viktor Orbán. Now we have to see how the new government in Hungary will manage and will put in place the reforms that are needed, will give the signals that what they have announced before the elections will become a reality in the country, which will allow, I suppose, the European institutions to make decisions in favor of unleashing the financing for Hungary. Espera-se também que a Ucrânia beneficie da derrota de Orbán após 16 anos no poder, uma vez que o primeiro-ministro cessante tinha bloqueado nos últimos meses um empréstimo de 90 mil milhões de euros a Kiev. As autoridades iranianas executaram pelo menos 1.639 pessoas em 2025, de acordo com duas organizações não governamentais. Num relatório anual conjunto, a Iran Human Rights, sediada na Noruega, e a Together Against the Death Penalty, sediada em Paris, alertaram para a possibilidade de ocorrerem mais execuções na sequência da guerra contra os Estados Unidos e Israel. Estas organizações exortaram o Ocidente a colocar a pena de morte no centro de quaisquer negociações com o Teherão. O número de execuções representa um aumento de 68% em relação às 975 pessoas que o Irão condenou à morte em 2024. O número inclui 48 mulheres. Se a República Islâmica sobreviver à crise atual, existe o risco da pena de morte ser ainda mais utilizada como um instrumento de opressão e repressão, segundo o relatório conjunto. O número de execuções em 2025 foi o mais elevado desde 2008. As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram que vão impor um bloqueio total a todos os portos iranianos a partir da tarde de segunda-feira. Crescem os receios de novo agravamento da guerra e consequente subida dos preços globais do petróleo. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou que o bloqueio é necessário para limpar o Estreito de Hormuz de Minas e garantir que a via permanece aberta à navegação internacional. Segundo Trump, Teherão não deve poder lucrar com o controlo que tem desta passagem marítima. A Guarda Revolucionária do Irão já tinha deixado claro que continua a controlar a 100% o estreito. Avisou ainda que qualquer adversário que dê um passo errado ficará preso naquilo a que chamou um vórtice mortal. O primeiro-ministro de Israel apoiou formalmente o bloqueio dos Estados Unidos e confirmou que o governo israelita está em plena coordenação com Washington. Entretanto, o Paquistão, na qualidade de principal mediador, pediu que ambas as partes honrem o frágil cessar-fogo de 2 semanas. O governo alemão planeia reduzir o imposto sobre o gasóleo e a gasolina em cerca de 17 cêntimos por litro. A medida será aplicada durante 2 meses,
com um custo total de 1,6 mil milhões de euros. Wir haben eine Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger angesichts der steigenden Spritpreise beschlossen. Wir werden die Energiesteuer, damit werden wir sehr schnell die Lage für die Autofahrer und für die Betriebe im Land verbessern. Os elevados preços dos combustíveis são impulsionados pela perturbação da circulação no Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do comércio global de petróleo. A coligação de governo acordou ainda que as empresas poderão conceder um bónus único de 1.000 euros aos trabalhadores. O apoio está isento de contribuições para o fisco e para a segurança social. A Polónia e a Coreia do Sul concordaram na segunda-feira em elevar a relação bilateral entre os dois países a uma parceria estratégica abrangente. O primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, esteve em Seul para uma cimeira com o presidente Lee Jae-myung. Tusk e Lee discutiram um vasto conjunto de questões, com o foco principal na expansão da cooperação em matéria de defesa. A Polónia e a Coreia do Sul estão prestes a intensificar a cooperação na indústria da defesa ao abrigo de um acordo-quadro no valor de 44 mil milhões de dólares, assinado em julho de 2022. Lee afirmou que esta parceria se estende para além da venda de armas, incluindo a produção conjunta, a transferência de tecnologia e a formação. Tusk descreveu a Coreia do Sul como o aliado mais importante da Polónia depois dos Estados Unidos, especialmente na indústria da defesa. Os dois líderes concordaram também em alargar a sua cooperação a outras áreas, incluindo cadeias de abastecimento energético, infraestruturas, ciência, indústrias de alta tecnologia e espaço.